Professor, à luz do direito internacional e da experiência histórica, um povo colonizado e suas organizações podem recorrer à insurgência e à luta armada contra um Estado colonial? Sim, sim, eu acho que isso é um bom diagnóstico do que diz o direito internacional, só fazendo aqui a reserva necessária, mas a história da Palestina não começa no dia 7 de outubro, né? Então, se você não contextualizar com tudo o que acontece há décadas na Palestina, você não vai entender, você vai estar fazendo uma discussão vazia sobre direito de defesa e quem atacou primeiro e quem atacou os civis e tal, que na realidade do nosso debate público significa uma tentativa de fazer a gente esquecer que antes havia apartheid, ocupação e bloqueio e limpeza étnica. Então, a tentativa de colocar a discussão sempre em torno do dia 7, legítima defesa, ataque aos civis, é uma tentativa de fazer a gente esquecer dos verdadeiros problemas, né? Que são o apartheid, a ocupação e a limpeza étnica. Ou seja, para mim, faz parte do processo de censura, né? A situação atual da Palestina, pelo menos desde 67, configura legalmente uma situação colonial que é proibida pela Carta das Nações Unidas? Sim, sim, eu acho que a gente. O que é apenas inexplicável nessa situação da Palestina é como, assim, como isso é possível no mundo de hoje sem que o mundo inteiro se levante contra a situação e sabe, se indisponha com a noção de que existe algo assim no nosso tempo, né? Mas, sim, é um projeto colonial, por quê? Porque você... E, assim, não há segredo nisso, né? Israel tem uma política muito clara de incentivo à imigração de judeus vindos de qualquer lugar do mundo, né? Que é a lei do retorno, a lei da nacionalidade, etc. Ela tem leis que claramente e práticas, leis e práticas que claramente trabalham para a expulsão dos palestinos da terra palestina histórica, né? Tem a política de assentamentos, que está na última lei nacional deles, de 2018, em que é uma política de Estado das mais importantes, ou seja, é realmente para você ir conquistando o território e assentando esses territórios e expulsando a população local. Um dado muito interessante, a gente, assim, tem tanto dado disponível, mas a gente praticamente não olha para eles, mas tem um escritório dos assuntos humanitários da ONU, que tem um escritório na Palestina, então tem o braço específico para os territórios palestinos ocupados, e ele faz uma conta que de cada 100 licenças para construção na Cisjordânia, ou seja, no lugar que deveria ser o Estado da Palestina pela solução de dois Estados, né? De cada 100 autorizações para construção, uma é para palestino, 99 são para judeus, colonos, né? Então, é claramente uma política de colonização por assentamento, né? E com a sua imagem no espelho, que é a expulsão gradual dos palestinos, não tem dúvida. Professor, como é que o senhor classificaria, novamente nos termos do direito internacional, os ataques de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza? Seria correto afirmar que se trata de genocídio? Então, uma coisa é certa, a cada instante, Israel, na verdade, tecnicamente falando, né, um Estado, ele viola normas do direito humanitário, tá? Que são as convenções de Genebra,
de Haia, costumes internacionais e tal. Quando você fala de um crime, tecnicamente falando, você está falando do indivíduo que comete o crime. Então, hoje, o governo israelense, cada governante israelense, cada militar israelense, a cada instante estão realizando crimes de guerra, não há dúvida, sabe? Há também o crime contra a humanidade. Por quê? Porque o crime contra a humanidade é aquele que se dá no contexto de uma violência generalizada contra um grupo étnico, racial. Agora, o crime de genocídio, que é o mais grave, digamos, entre esses, você comete essas mesmas práticas que Israel está fazendo hoje, né, com o fim de destruir parcial ou totalmente o grupo. E hoje, pelo que está acontecendo em Gaza, eu acho que não há exagero em dizer que o que Israel está fazendo com a população de Gaza é uma tentativa de destruir, em parte, o grupo. Só não é destruir ao todo, ainda que muita gente em Israel esteja falando explicitamente na destruição total, né, dos palestinos de Gaza. A intenção de Israel parece ser mais a de destruição de uma boa parte do grupo, especialmente matando crianças, né, porque você está colocando em risco o futuro do grupo, né, mas o resto eles querem expulsar. Né. Mas expulsar para onde? Não há exagero em dizer que há genocídio, não. Professor, mas expulsar para onde? Então, a ideia israelense é expulsar para o Sinai, né, para a Península do Sinai, para que os egípcios, né, fiquem, digamos, entre aspas, com o problema, né, e ofereceram até vantagens econômicas para o Egito, para ele aceitar algo assim, né, e a outra parte da população palestina, que é a da Cisjordânia, no ideal israelense, eles seriam enviados para a Jordânia. Então, é muito comum você ouvir os políticos israelenses dizendo que os palestinos já têm um Estado, né, que é a Jordânia, eles não precisam da Cisjordânia. Então, a ideia seria que o grande Israel conteria também Gaza e conteria a Cisjordânia sem palestinos ou com o mínimo possível de palestinos. Assim, para ninguém achar que a gente está exagerando, é só olhar o Netanyahu na última Assembleia Geral da ONU. Ele mostrou um mapa para o mundo inteiro do que ele chamou de Novo Oriente Médio, e nesse mapa tinha grande Israel, mas não tinha Palestina. Então, não é que eles, sabe, não é que a gente está imaginando algo que eles não confessem, entendeu? Tá confessado e está explícito. Quer dizer, a bola da vez depois da faixa de Gaza seria a Cisjordânia. Sim, sim. No debate político e militar lá do Oriente Médio, todo mundo tem a certeza de que se Israel conseguir o que diz pretender na faixa de Gaza, que certamente o próximo passo seria fazer o mesmo com a Cisjordânia, ou seja, se eles conseguirem expulsar a faixa de Gaza para o Egito, eles expulsariam em seguida. É por isso que o Egito e a Jordânia, apesar de serem totalmente dependentes, né, no seu processo decisório dos Estados Unidos, né, eles não podem decidir nada fora do que os Estados Unidos mandam, né, digamos, mas mesmo assim eles estão muito preocupados, né? Eles estão tentando resistir ao máximo em relação a esse projeto de expulsão. Eu não acho que vai acontecer, porque eu acho que os palestinos vão resistir, né? Eu não acho que Israel vai conseguir vencer essa guerra em Gaza. Israel vai conseguir operar um massacre em Gaza. Eles estão conseguindo isso todos os dias. Mas eu não acho que eles vão vencer a guerra. Mas, de todo modo, está todo mundo muito preocupado com esse projeto que haveria de expulsão, né?